Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Irais e esse é o canal Conversa de Mulher. E hoje eu quero bater um papo com você sobre viver entre duas culturas. Eu já fiz um vídeo sobre viver entre duas culturas, falando sobre a dificuldade de morar em outro país, ou o desafio de morar em outro país. E hoje eu quero conversar com vocês, porque muitas pessoas me perguntam como você faz, Fabiane, para que seus filhos falem tanto o português como o alemão. Eles entendem perfeitamente o português, entendem perfeitamente o alemão. E eles falam os dois idiomas. Então, muitas pessoas perguntam como eu consigo isso ou como tantas outras mães conseguem isso. E é nesse vídeo que eu quero falar para vocês. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal e quero pedir também para você deixar o seu like. Mas vamos lá? Bom, antes de falar sobre como eu faço, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a língua alemã, né? Nós de língua portuguesa falamos que a língua é o alemão. As pessoas que vivem em países de língua inglesa chamam de Germany e as pessoas que vivem nos países de língua alemã chamam de Deutsch. Então, nós vamos falar hoje sobre Deutsche Sprache, ou nós vamos falar hoje sobre a língua alemã. A língua alemã é uma língua que ela tem muitas palavras que nós encontramos no grego e no latim, apesar dela não vir do grego e do latim. E ela tem poucas palavras que nós encontramos na língua inglesa e na língua francesa. Na língua francesa é muito comum nós vermos palavras aqui na Alemanha que estejam relacionadas à comida, que estejam relacionadas ao hotel, que estejam relacionadas à viagem ou turismo. Então é muito comum você encontrar palavras que o alemão ele fala a língua, né? Ele fala o alemão, mas em determinado momento da frase ele cita uma palavra francesa ou uma palavra inglesa. E quando nós falamos sobre a língua alemã, muitas pessoas pensam que a língua alemã é falada apenas na Alemanha, mas não. Existem países que falam e que têm a língua alemã como língua oficial. Por exemplo, nós temos a Áustria, nós temos a Suíça, nós temos Liechtenstein, nós temos sul de Tirol, na Itália, as pessoas lá, elas falam alemão. Nós temos em Luxemburgo, nós temos também uma comunidade alemã na Bélgica. E nós temos também um país da África que fala alemão, a Namíbia. Mas na África, Fabiane, falam alemão? Sim, porque a Namíbia, como o Brasil, a Namíbia foi colonizada pela Alemanha. O Brasil foi colonizado por Portugal, então falamos o português, e a Namíbia foi colonizado pela Alemanha. Então, até hoje, a língua alemã é uma língua ainda forte, apesar de hoje a língua oficial ser o inglês e os dialetos que eles têm no país. Mas o alemão já foi a língua oficial da Namíbia. Curioso isso, né? Creio que muitos de vocês não sabiam. E uma outra coisa também muito interessante para nós estarmos falando sobre a questão da língua alemã. Na língua alemã existe o Hochdeutsch. A língua é dividida em, vamos dizer, em duas esferas, vamos dizer assim, que é o Hochdeutsch, que quando nós traduzimos para o português, significa o alemão alto, e tem o Plattdeutsch, que quando nós traduzimos para o português, significa o alemão baixo. E o que isso significa, o alemão alto e o alemão baixo? Significa que o Hochdeutsch, que é o alemão falado nos países que ficam mais no norte da Alemanha, significa o alemão correto, significa a língua oficial do país. É a língua que as escolas ensinam, as universidades ensinam, nas empresas, principalmente as grandes empresas,
elas falam esse Hochdeutsch com todas as pessoas, nos políticos, né? Eles falam o Hochdeutsch e esse Plattdeutsch seria um dialeto que cada cidade quase tem o seu próprio dialeto. Aqui, por exemplo, eu moro em Baden, no estado de Baden-Württemberg. Então, vou citar duas cidades, né? Stuttgart, que Esturgarda em português, e Baden-Baden. São cidades que fazem parte de Baden-Württemberg, do meu estado. E aqui em Stuttgart, o dialeto, né, o Plattdeutsch que é utilizado aqui é o Schwäbisch. E em Baden-Baden, o dialeto que é utilizado lá é o Badisch. As pessoas, elas se entendem? Se entendem. Porém, o dialeto é bem diferente de um lugar para outro. E assim em toda a Alemanha. Muitas cidades têm os dialetos assim, quase que incompreensíveis. E uma pessoa que fala Hochdeutsch, ela consegue entender o dialeto? Eu, por exemplo, não consigo. Hoje eu consigo entender muita coisa do Schwäbisch e consigo entender muita coisa do Badisch, mas por causa da minha convivência. Porque quando a gente vai estudar alemão na escola, todo estrangeiro que chega aqui na Alemanha e vai estudar alemão, ele estuda o Hochdeutsch, ele estuda a língua oficial do país. Ele não estuda dialetos, ele só estuda o Hochdeutsch. Então, existem muitas coisas que eu não consigo entender por fazerem parte de um dialeto de determinado local. Então, eu não consigo entender. Bom, e falando sobre a língua alemã é falada por mais de 130 milhões de pessoas pelo mundo, porque a Alemanha, né, a Áustria, a Suíça, também foram países que as pessoas migraram para outros países. Então, elas acabaram levando o alemão para outros países. E o alemão, a língua alemã, é a língua nativa mais falada aqui na União Europeia. E quando nós falamos também sobre a questão da língua alemã, a Alemanha, ela fica no centro da Europa. Por ficar no centro da Europa, ela faz fronteira com vários países, como, por exemplo, com a República Tcheca, com a França, ela faz fronteiras, né? Com Luxemburgo, como já falei. Então, assim, existem países com os quais a Alemanha faz fronteira. E nessas fronteiras, muitas pessoas das cidades, dessas fronteiras, podem falar a língua oficial do seu país e também a língua alemã. Porém, a maioria dessas pessoas que moram nessas fronteiras, elas acabam falando o Plattdeutsch, que seria o dialeto por causa da região onde elas moram. Porque elas não aprenderam essa língua na escola, muitas delas não. Existem sim escolas que, tanto aqui na Alemanha quanto em outro país, por exemplo, França, onde a criança pode ir aprender as duas línguas, mas muitas pessoas aprenderam com o dialeto daquela cidade. E aí, depois de contar um pouco para vocês, falar um pouco para vocês sobre a questão da língua alemã, algumas curiosidades, a pergunta que me fazem é: como os seus filhos falam português e alemão? Primeira coisa, eu falo só português com eles e o meu esposo fala só alemão com eles. Então já vem desse princípio. No início, eles ouviam muito e eles não conseguiam muito falar, principalmente meu filho mais velho. Ele não conseguia muito falar. Hoje, eles escutam, eles entendem tudo e eles respondem, tanto em português como em alemão. Mas por que, Fabiane, você quis que os seus filhos também falassem português? Eu falo isso porque, talvez para vocês, mas por que não, né? Mas existem muitas pessoas que eu conheço até, e pessoas também espalhadas não só aqui na Alemanha, mas em outros países, que elas acham que a criança não vai aprender o alemão se falar o português, ou aprender outra língua se falar o português, ou a pessoa acha que a língua do seu país de origem não tem tanta importância uma vez que a criança reside num outro país. Mas para mim sempre foi e é muito importante
os meus filhos falarem o português e falarem o alemão, para eles terem contato com as pessoas quando eu viajar para o Brasil, por exemplo. E eles falam com a minha família em português, eles falam com os meus parentes em português, porque eu sempre falei em português com eles, para que eles tivessem essa socialização, para quando nós formos ao Brasil, eles tenham condição de conversar, serem entendidos e entenderem aquilo que é falado com eles. Então, para mim, isso sempre foi muito importante. E a outra coisa também de eu fazer questão dos meus filhos falarem o português é eles terem contato com a cultura, porque com a língua também vem muita cultura. Então, para mim também sempre foi muito importante isso. Por exemplo, e as pessoas perguntam, mas como você fez? Uma das coisas que eu já citei foi conversando com eles. Outras coisas que eu fiz foi cantar com eles músicas brasileiras, cantigas de rodas em português, eu sempre cantei com eles. E músicas também infantis, eu sempre cantei com eles. E uma outra coisa também é contar historinhas. As historinhas que a gente conta para as nossas crianças, né? Os Três Porquinhos, a Bela Adormecida, João e Maria, a Dona Baratinha, enfim, eu sempre contei essas histórias para eles em português. Então, eles aprenderam também ouvindo as historinhas que eu contava. E para eles foi assim uma forma legal de aprender. E contando para eles também um pouco do país, a formação do país, a questão de como o nosso país foi formado em si, claro que conversando de acordo com a idade deles, porque eles não compreendem tudo, mas foi assim que eu consegui fazer com que os meus filhos falassem o português. E eles gostam de falar, eles gostam do idioma. Então, assim, foi muito legal. E principalmente das músicas, porque as nossas músicas são bem ritmadas, então criança gosta de dançar, então eles aprenderam bem eu falando, cantando e contando historinha para eles em português. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Muito obrigado por você ter me escutado até aqui. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Tchau, hein?